Em 1934, foi promulgada a Constituição. Nesta data, começava uma nova fase da Era Vargas, o governo constitucional. Na teoria, a durabilidade do governo se estenderia até 1938, tendo em vista a impossibilidade de Vargas concorrer a uma reeleição. Mas, ao longo dos anos, o governo caminhou para o radicalismo, tendo sido representados por grupos como a Ação Libertadora Nacional, ANL, com um líder comunista tendo se tornado um movimento que tentava tomar o poder do Brasil por meio de uma revolução, tinha Luiz Carlos Prestes como líder. Já a Ação Integralista Brasileira era um grupo de extrema-direita, oriunda do estado de São Paulo. Suas origens basearam-se no fascismo italiano. Seu líder era Plínio Salgado. Certa vez, a ANL foi a principal responsável por uma tentativa fracassada de tomar o poder em 1935. Movimento este que ficou conhecido como Intentona Comunista, tendo sido realizado em Natal, Rio de Janeiro e Recife. Com uma clara ameaça ao seu governo, Vargas ampliou várias medidas autoritárias, originando o Estado Novo. Esta etapa foi até o novembro de 1937. Foi aí que Getúlio Vargas deu um golpe e assim deixou o Brasil em um regime ditatorial. Esta atitude foi justificada por meio de uma invenção que um documento chamado Plano Cohen estava a conspirar um plano comunista contra o Brasil. O Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, era a parte ditatorial do governo. Um período que ele reduziu a liberdade de expressão e civil. Houve uma intensa propaganda política para passar uma boa imagem do governo. O então presidente também não precisava da aprovação do legislativo para criar e destruir leis. As assembleias estaduais, o Congresso e a Câmara foram fechadas. Partidos políticos haviam sido extintos e considerados ilegais. Nesse período, foi criada a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que produzia conteúdo favorável a Vargas e censurava opiniões contrárias ao regime. Já a DOPS foi uma polícia criada para combater qualquer tipo de rebelde que se rebelasse desfavorável ao governo. Na política trabalhista, houve a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e do salário mínimo. Com o começo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava sendo pressionado a entrar na guerra. Por ser dependente economicamente, o Brasil estava do lado dos aliados. Neste grupo estava presente a União Soviética, fato que despertou desconfiança. O regime se enfraqueceu e muitas pessoas exigiam novas eleições. Então, em 1945, ele foi obrigado a decretar o fim do Estado Novo e foi deposto do poder. Anos depois, houve um segundo governo de Vargas, que foi de 1951 até 1954. Eleição essa vencida por conta de alianças feitas por Vargas e suas promessas de campanha. Com 48,7% dos votos, ele venceu a eleição e tornou-se novamente presidente. Com o aumento do custo de vida, a população não estava satisfeita com seu governo. Um dos grandes nomes da UDN, Carlos Lacerda, defendia uma revolução para tirar Vargas do governo. Com todas as críticas possíveis, Vargas propôs a criação de duas estatais. Uma faria a produção de energia elétrica e a outra de petróleo, sendo elas, respectivamente, a Eletrobras e a Petrobras. Este primeiro não havia conseguido avançar na época. Nessa altura, o exército havia dividido e o apoio a Vargas diminuía a cada dia. O auge da tensão social foi a greve dos 300 mil e a marcha das panelas vazias. Com tanta pressão, Getúlio nomeou João Goulart para o Ministério do Trabalho, já que ele era popular em certas classes. A situação piorou ainda mais quando o governo tentou matar
Carlos Lacerda. O dia ficou conhecido como Atentado da Rua Torneleiro. Foi descoberto que Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio Presidencial, estava envolvido. Com uma grande pressão de muitos lados para que Getúlio Vargas renunciasse, os militares criaram um manifesto à nação, documento este criado no dia 24 de agosto. Assim, o então presidente pegou uma arma e atirou contra si mesmo. Uma grande comoção a favor de Getúlio movia muitas pessoas a atacar os opositores dele, incluindo Carlos Lacerda, que fugiu do país a fim de acalmar os ânimos. Café Filho assumiu a presidência após a morte de Getúlio.